Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 7. Capítulo 69. Quartel-General da Marinha, Marineford. Nos alojamentos dentro de uma taverna chamada Clube dos Fuzileiros Navais, um grande grupo de oficiais da Marinha estava reunido, bebendo e se gabando em voz alta. O mais barulhento entre eles era ninguém menos que Ortoren. Ele ergueu uma caneca de cerveja maltada, vangloriando-se. Naquela época, a aura do Conde Vermelho era avassaladora. Como fuzileiros navais, era nosso dever derrotar um pirata como ele, então avancei sob imensa pressão. Vocês não imaginam o quão forte ele era. Lutei com ele por 300 rounds, metade da ilha havia desaparecido no final. A cena foi realmente... Antes que ele pudesse terminar, Momonga o interrompeu. Calma aí. Tentando nos enganar porque não estávamos lá, é? Já ouvimos o que aconteceu. Que história é essa de 300 tiros? Ortoren lançou-lhe um olhar fulminante. Já ouviu falar em floreio artístico? Se eu simplesmente contasse os fatos, como vocês iriam apreciar suas bebidas? E como você pode chamar isso de ostentação quando tudo é feito em nome da justiça? Em seguida, ele proferiu uma série de frases grandiosas, coisas como a justiça persevera nas dificuldades, e quem mais senão nós, que fizeram a taverna explodir em gargalhadas, enchendo o lugar de uma energia alegre. Quando as risadas cessaram, Momonga suspirou com fingido arrependimento. Estávamos planejando nos exibir quando você voltasse. Veja só isso. Dragonas de contra-almirante. Era verdade. Quando Ortoren retornou, Momonga e os outros já haviam se formado no campo de treinamento de oficiais. Eles haviam entrado como oficiais subalternos e agora todos haviam saído como comodores, assim como Ortoren. Mas Momonga e alguns outros haviam sido promovidos diretamente a contra-almirante. Em teoria, isso fazia de Momonga Ortoren superior, mas ele não se sentia nem um pouco entusiasmado com isso. O motivo era simples. Nos últimos dias, desde que a notícia da captura do Conde Vermelho Patrick Redfield chegou aos jornais, o nome de Ortoren se espalhou pelo mundo pela primeira vez. Para ser justo, o almirante da frota tinha sido generoso. Seja por consideração ao crescimento de Ortoren, ou simplesmente porque ele próprio não precisava mais dos holofotes, Kong, que deveria ser o foco dos relatórios, quase não aparecia neles. Em vez disso, foi bem Ortoren, a estrela em ascensão dos fuzileiros navais, quem se tornou o centro das atenções. As manchetes o aclamavam como o homem que enfrentou Kaido, lutou contra Charlotte Linlin e em seguida derrubou o Conde Vermelho. Os jornais o elogiaram aos céus. Se Ortoren fosse um pirata, ele facilmente teria uma recompensa de 300 a 500 milhões de belis agora, e os próprios fuzileiros navais provavelmente já estariam realizando reuniões para avaliar o nível de ameaça que ele representa. Os títulos que antes circulavam apenas nos círculos da marinha, 4 grandes logias e 4 monstros, agora se espalharam pelos mares. Como portadora da Goro Goro no Mi, Ortoren estava sendo ainda mais badalada do que Sakazuki e as outras. Isso fez com que a promoção de Momonga parecesse vazia em comparação. Um mero contra-almirante? Posso superar isso num instante, declarou Ortoren com confiança. No caminho de volta, Garp já havia falado com ele, dizendo que suas contribuições foram ótimas e seu desempenho excepcional. Até mesmo o almirante da frota havia demonstrado apoio a ele em particular. Era óbvio, uma promoção o aguardava. Ortoren havia refletido sobre tudo durante a viagem. Isso era praticamente garantido. Ele não tinha inimigos na marinha, era discípulo do almirante Zephyr, subordinado de Garp e o talento predileto do almirante da frota. Com conquistas sólidas em seu currículo, nada poderia impedi-lo. Além disso, tratava-se apenas de uma promoção a contra-almirante, não a vice-almirante ou almirante, onde as qualificações e a antiguidade tinham maior peso. E considerando o quão popular ele era naquele momento, mesmo em nome da imagem pública e da propaganda, os fuzileiros navais não ousariam impedi-lo. Do contrário, isso enviaria a mensagem errada a todos os oficiais que almejavam uma promoção. Se alguém como Ortoren não conseguiu ascender apesar de tais conquistas, então qual seria o sentido de qualquer outra pessoa tentar? Isso não faria com que todos desistissem? Sim, sua ambição é se tornar um almirante e até mesmo um almirante da frota, todos sabem disso. Trabalhe duro. Yamakagi riu de coração enquanto dava um tapinha no ombro de Ortoren. Onigumo e os outros se juntaram à risada, incentivando Ortoren. Nesse instante, a porta da taverna se abriu de repente. Gion, envolta em uma capa de justiça de contra-almirante, enfiou a cabeça para dentro, revirou os olhos e disse: Eu sabia. Deixei vocês ociosos por um momento e acabaram bebendo aqui. Acabamos de nos formar, mas logo seremos designados para diferentes missões. Depois disso, provavelmente não teremos outra chance de relaxar juntos assim. Melhor nos reunirmos antes que o dever nos chame, não é? Quem sabe quando será a próxima vez? Disse Momonga com um sorriso. Verdade, acrescentou Onigumo com um suspiro. Desde que entrei para os fuzileiros navais, dificilmente tivemos um ano tão despreocupado. Em breve, voltaremos a enfrentar ferro e fogo nos mares. Gion deu de ombros. Não estou aqui para conversar. Ortoren, venha comigo. O almirante da frota quer vê-lo, deve ser sobre sua promoção. Tão cedo? Ortoren ficou surpreso. Ele só tinha retornado a Marineford ontem, e hoje as coisas já estavam resolvidas? É só uma promoção a contra-almirante. Aos olhos daqueles figurões, isso não é motivo para tanta discussão. Você acha que eles fariam uma reunião só para falar disso? Disse Gion, dando uma risadinha. Ortoren refletiu sobre o assunto e percebeu que ela tinha razão. Contra-almirantes eram comuns no quartel-general da Marinha. Para ele, era algo importante, mas para a alta cúpula nada fora do comum. Ele se levantou, deu um tapinha no ombro de Yamakagi, Momonga e dos outros com uma expressão séria, quase arrependida, e disse: Infelizmente, quando nos separarmos hoje, da próxima vez que nos encontrarmos, nosso relacionamento não será o mesmo que agora. Momonga piscou confuso. O que isso quer dizer? Eu queria continuar saindo com você como comodoro, mas acabei sendo afastado. Ótimo, então chega de fingir. Vou ser direto. Vou ser promovido a contra-almirante, então de agora em diante seremos iguais. Uahahalha. Ortoren riu arrogantemente e se virou para sair. Assim que ele saiu, Momonga bateu na mesa. Você viu aquela cara presunçosa e arrogante dele? Sinceramente, se ele não tivesse fugido tão rápido, eu teria lhe dado uma lição. Mal ele terminou de falar, a cabeça de Ortoren reapareceu na porta. Acerto, esta rodada é por minha conta. Coloque na minha conta, considere como uma comemoração antecipada da minha promoção e fortuna. Aliás, Momonga, você me chamou agora há pouco? A expressão de Momonga iluminou-se instantaneamente com um largo sorriso. Não, o senhor deve ter entendido errado.
Senhor, apresse-se e vá conseguir essa promoção. Eu me certificarei de que tudo aqui seja resolvido. Todos nós comeremos e beberemos bem. Ah, muito obrigado. Ortoren assentiu com a cabeça e saiu discretamente. Passaram-se alguns segundos. Quando ficou claro que ele não voltaria, a sala irrompeu em risos. Ei, por que o contra-almirante Momonga não deu uma lição naquele Comodoro? Ele deveria ter lembrado a ele da autoridade de um superior. Ele saiu correndo muito rápido, hein? Não se preocupe, vou chamá-lo de volta com o Dendemushi para que ele possa sentar aqui e ouvir direito a palestra do contra-almirante Momonga. Momonga bateu na mesa, o rosto vermelho de vergonha. Já chega. Não consigo lidar com estrangeiros, quer dizer, não consigo lidar com Ortoren. Mas vocês são presas fáceis. Nesse instante, Yamakaji, Doberman, Onigumo, Tokikaki e os outros trocaram olhares. Sorrisos maliciosos e afiados se espalharam por seus rostos. Esse garoto está bêbado. É melhor a gente fazer com que ele fique sóbrio. Na rua, Ortoren parou franzindo a testa enquanto olhava para trás, em direção à taverna. Gion, você ouviu isso? Parecia o Momonga gritando, mas talvez seja só impressão minha. Disse Gion, igualmente perplexo. É provavelmente só imaginação minha. Ou isso, ou aquele cara perdeu no jogo de cartas de novo. Ortoren assentiu, murmurou algo para si mesmo e deixou para lá. Após alguns passos, Gion disse de repente, a propósito, meu aniversário é daqui a 2 dias. Ah, é mesmo? Respondeu Ortoren casualmente. Então, feliz aniversário adiantado. Ele continuou andando como se nada tivesse acontecido. O rosto delicado de Gion se contraiu, e ela praguejou baixinho, irritada com o homem entediante antes de se calar. Capítulo 70. Quando Ortoren seguiu Gion até o escritório do almirante da frota, encontrou Garp, Zephyr, Sengoku e o chefe do Estado-Maior Tsuru já lá dentro. Ao ver a lista de pessoas, Ortoren pensou consigo mesmo que as coisas deviam estar tranquilas ultimamente, se todos eles tinham tempo para se reunir assim. Você está aqui? Entre e sente-se, não precisa de tanta formalidade, disse o almirante da frota Kong com um sorriso caloroso antes mesmo que Ortoren pudesse cumprimentá-lo. Nesse caso não vou me ater a formalidades, respondeu Ortoren com um sorriso enquanto entrava e se sentava entre Zephyr Sensei e Garp. Ninguém mencionou Ortoren de imediato. Os oficiais superiores continuaram a discussão que haviam iniciado. Recebemos os últimos relatórios. A tripulação de Roger, que havia deixado o Novo Mundo antes, retornou. Esperemos que não causem problemas, disse Tsuru suavemente com uma xícara de chá na mão. Onde eles foram avistados? Ainda tenho tempo de ir? Perguntou Garp. Tarde demais. O relato do avistamento chegou assim que você voltou, respondeu Tsuru, balançando a cabeça. Observando de lado, Ortoren analisava silenciosamente a linha do tempo. Era o final de 1496. Em pouco mais de um mês, chegaria 1497. O ano em que a tripulação de Roger encontraria o lendário Logtail e Roger seria reconhecido pelo mundo como o rei dos piratas. Olhando mais para o futuro, Roger seria executado em 1498, dando início à grande era dos piratas. Considerando que ele ainda precisava retornar ao Mar do Sul, se apaixonar por Rouge, casar-se com ela e ter um filho, o cronograma era perfeito. Se as coisas acontecessem rapidamente, Roger poderia tornar pública a descoberta do conto da risada já no início do ano seguinte, em apenas algumas semanas. A conversa sobre Roger não durou muito. Após um pouco de discussão, o assunto mudou. Em seguida veio a divisão de ciências marinhas, um projeto iniciado pelo próprio almirante da frota. A aprovação oficial já havia sido concedida e o Dr. Vegapunk estava agora garantido. Como se tratava de um departamento recém-criado, a fase inicial seria dedicada ao trabalho de base. Não era necessário um oficial superior para supervisioná-lo, então Sengoku recomendou diretamente Borsalino como seu comandante. Ninguém se opôs. Borsalino era confiável, e uma vez que consolidasse a divisão de ciências, provavelmente seria o momento certo para ele ser promovido a vice-almirante. Ele poderia então continuar liderando a divisão sem problemas, evitando que todos tivessem que procurar um novo líder mais tarde. O fim do ano está chegando, então devemos começar a pensar no próximo ano. De acordo com o orçamento militar, ainda temos um superávit considerável. Proponho que estabeleçamos 2 bases de escolta nas águas de entrada do Novo Mundo, formando uma posição de pinça com o G1, sugeriu Sengoku. Não é impossível, disse o almirante da frota Kong, mas uma vez iniciada a construção, as despesas serão contínuas. Não podemos dar um passo tão grande só porque tivemos um superávit este ano. Se você construir bases quando os fundos estiverem abundantes, precisará de mais mão de obra para operá-las. Precisará de recursos para mantê-las. A infraestrutura de apoio terá que ser desenvolvida. Tudo isso contribui para o cenário. Se os gastos militares não forem estabilizados nos próximos anos, essas novas bases poderão se tornar um fardo. É por isso que as bases dos fuzileiros navais não se resumem a números absolutos. Contanto que as águas principais estejam seguras e a passagem seja garantida, isso basta. Claramente, essa não era uma questão que pudesse ser resolvida em uma única discussão. Sengoku estava apenas levantando o assunto para que todos refletissem. Quando chegasse a hora de prosseguir, ele naturalmente apresentaria um plano adequado. Há mais um assunto, uma tarefa de seus superiores. O almirante da frota Kong lembrou-se de repente, tirou uma pasta da gaveta de sua mesa e entregou-a a Sengoku. Acho que isso é o mais adequado para você. Os demais, deem apoio onde puderem. O que é isso? Perguntou Sengoku, abrindo a pasta com uma expressão de desagrado. Depois de ler por um tempo, passou-a para Zephyr e disse, nenhuma pista? O que o príncipe proibido está fazendo? Só comendo para sobreviver? Esses pesquisadores são extremamente cautelosos. Embora a CP tenha conseguido rastreá-los algumas vezes, eles demonstraram uma determinação surpreendente, optando pelo suicídio em vez da captura. Seus navios de pesquisa não carregavam nada que pudesse ser rastreado até sua origem. Claramente, eles estavam bem preparados desde o início, disse Kong, balançando a cabeça. O arquivo ainda não havia chegado a Ortoren, mas só pelas palavras acadêmicos e navio de pesquisa eles já tinham uma ideia. Os ponêglifos. O século perdido. Os estudiosos de Shara. Eles não estão necessariamente estudando as armas ancestrais, estão? Zephyr perguntou casualmente após ler o arquivo, entregando-o a Ortoren.
Ortorin deu uma olhada rápida e passou o papel para Garp. Como ele esperava, tratava-se de um misterioso grupo de estudiosos investigando os ponêglifos ao redor do mundo. Seu propósito permanece incerto, mas suas ações já violam a lei. O governo mundial proíbe explicitamente qualquer pesquisa sobre ponêglifos. Quaisquer que sejam suas intenções, os ponêglifos são como uma caixa de Pandora. Se suas descobertas caírem em mãos erradas, as consequências podem ser catastróficas. Certamente ninguém aqui pode negar isso, disse Kong em voz baixa e severa. Zephyr assentiu levemente. Este mundo já estava repleto de poderes misteriosos e perigosos demais. Há pouco tempo, eles haviam capturado o Conde Vermelho, Patrick Redfield, um homem com a capacidade de ouvir os corações das pessoas. Se os estudiosos realmente tivessem descoberto avanços em relação às armas antigas e esse conhecimento tivesse caído em alguém como ele, mesmo que se recusassem a falar, Redfield poderia extraí-lo deles com pouco esforço. Isso poderia levar ao ressurgimento das armas antigas, ameaçando o mundo inteiro. E esse era apenas Redfield e um homem, agindo sozinho. E se o conhecimento chegasse a alguém com ambições muito maiores? Shiki, Charlotte Linlin, Kaido. Eles talvez não conseguissem ouvir corações, mas havia inúmeras outras maneiras de extrair informações, hipnose, habilidades de Akuma no Mi, até mesmo talentos raciais especiais. Com o poder que essas figuras detinham, adquirir tais métodos não seria difícil. É por isso que não podemos permitir que esses acadêmicos continuem suas pesquisas perigosas. Por vários motivos, os superiores ordenaram que os fuzileiros navais cooperem totalmente com a organização PC e a eliminem antes que ocorra um desastre, disse Kong friamente. O fato de ele ter usado a palavra eliminar, ao se referir a acadêmicos, demonstrava a extensão das intenções por trás disso. Farei o meu melhor, disse Sengoku, dando de ombros. Ele não estava muito interessado em se envolver. Não importava como terminasse, uma vez que você se metesse com pessoas do mundo acadêmico, sua reputação certamente sofreria. Ignore-os, e talvez um dia as coisas saiam do controle, exatamente como o almirante da frota alertou, até que algum pirata ambicioso se apodere deles. Reviva as armas antigas e inúmeras vidas sejam perdidas. Mas agir significava usar a força contra os estudiosos. Não importava como se interpretasse, isso parecia intimidar os fracos. E com o próprio Kong usando a palavra eliminar, ficou claro que isso significaria erradicação total. Mesmo que Kong não tivesse dito isso explicitamente, Sengoku sabia muito bem, se agissem, teriam que levar a situação até o fim. Qualquer coisa menos que isso seria o mesmo que não fazer nada. Naquele momento, Sengoku sabia que sua reputação inevitavelmente sofreria um golpe. Atacar estudiosos desarmados o rotularia com títulos como carrasco ou açougueiro, não havia como escapar disso. Mas ele também entendia que como essa ordem viera diretamente de cima, estava ligada à elite política de Mary Geoise. O fato de o almirante da frota ter lhe passado a tarefa provavelmente não era coincidência. Era um teste político. Como almirante da marinha e único candidato real a almirante da frota no momento, a aprovação final de sua nomeação pelos superiores dependia de sua capacidade de fazer concessões políticas em momentos tão críticos. Em resumo, se ele se recusasse a obedecer ordens, a assumir a culpa e a colocar sua própria reputação acima das necessidades do governo, como poderiam confiar nele para ser seu leal almirante da frota? Embora Ortorin fosse apenas um futuro contra-almirante, ele também conseguia enxergar através daquilo. Não pôde evitar um suspiro interior. Se Sengoku escolhesse esse caminho, ele poderia de fato se tornar almirante da frota algum dia, mas também estaria preso a uma coleira firmemente amarrada a Mary Geoise. Quanto a ele, Ben Ortorin não tinha a menor intenção de se submeter a tal restrição. Isso significava que estava destinado a não trilhar o mesmo caminho de ascensão que Sengoku. Seus olhos se voltaram inconscientemente para Zephyr Sensei, e um pensamento lhe ocorreu. Zephyr Sensei, se algo realmente acontecer no futuro, sua visão dos neo-marinheiros pode não ser totalmente infundada. Romper com o passado e construir algo novo não era impossível, mas exigia um prestígio imenso. Ortorin não o tinha. Mesmo que um dia alcançasse o posto de almirante, ainda assim não seria suficiente. Mas Zephyr, o homem que treinou gerações de fuzileiros navais, possuía exatamente esse tipo de autoridade. O que também era necessário era uma maneira de abalar os alicerces da fé dentro dos fuzileiros navais. Do contrário, mesmo com prestígio, por que alguém teria um motivo para segui-los? Essa parte, no entanto, seria fácil o suficiente. Assim que os encobrimentos do governo viessem à tona, os fuzileiros navais inevitavelmente entrariam em convulsão. Certamente haveria lealistas intransigentes agarrados à posição do governo mundial, mas também haveria muitos homens e mulheres ansiosos por seguir a verdadeira justiça. A verdadeira chave seriam os recursos. Sem dinheiro, por mais justa que seja a causa, seria difícil convencer as pessoas a arriscarem suas vidas. Claro, isso não era algo com que ele precisasse se preocupar agora. Ele era apenas um contra-almirante. Por que desperdiçar energia pensando em tais coisas? Melhor se concentrar em subir para vice-almirante primeiro. Então, talvez, ele pudesse começar a considerar assuntos como esse. Capítulo 71. O almirante da frota Kong sabia que o almirante Sengoku era um homem inteligente. Não havia como ele não entender as implicações mais profundas dessa missão. Mas como ele havia concordado, isso significava que as havia aceitado tacitamente. O mundo já está caótico o suficiente, e agora esses acadêmicos querem causar ainda mais problemas. Garp murmurou após terminar de ler os documentos que tinha em mãos. Em seguida perguntou, então, nenhum suspeito? Shara e Alabasta respondeu calmamente o almirante da frota Kong. O almirante Sengoku assentiu. Eles também são meus principais suspeitos. Afinal, formar um grupo acadêmico tão profissional, altamente capaz e firme seria impossível sem o apoio de uma organização grande e bem estabelecida. Exatamente, concordou Zephyr Sensei com um aceno de cabeça. Ortorin não se pronunciou, mas as especulações vindas dessas figuras de alto escalão eram naturais. Shara era considerada a terra santa dos estudiosos, um bastião para historiadores, renomada em todo o mundo cultural e com imensa influência. Quanto a Alabasta, antes de frequentar o campo de treinamento de oficiais, Ortorin teria achado estranho suspeitar de um país como aquele. Mas após se formar com as notas mais altas em estudos culturais, ele adquiriu uma compreensão muito mais profunda do mundo. Tomemos Alabasta como exemplo. Conhecida como o país mais antigo da humanidade, já foi considerada pelos estudiosos como o berço da civilização humana. Com sua longa
longa história, vasto sistema acadêmico e milhares de anos sem uma única interrupção na civilização, certamente tinha a capacidade de formar uma força intelectual desse calibre. Além de Shara e Alabasta, pode haver outras organizações no mundo capazes disso, mas nenhuma parecia tão suspeita. Após uma breve pausa, Zephyr Sensei continuou, mas tanto Shara quanto Alabasta são muito especiais. Sem provas conclusivas, não podemos agir precipitadamente contra elas, especialmente não contra Alabasta. A classe dominante de Alabasta era a família Nefertari. Embora nominalmente uma das casas reais afiliadas ao governo mundial, na verdade, ninguém ousava tratá-los como apenas mais uma família real. O governo mundial existiu por mais de 800 anos, durante os quais as nações membros mudaram inúmeras vezes. Todos os anos, algumas eram expulsas e outras entravam, mas Alabasta nunca enfrentou tais problemas. A razão residia na linhagem Nefertari. Eles eram descendentes dos 20 reis, o que teoricamente lhes conferia o mesmo status de dragão celestial, embora tivessem optado por não migrar para Mary Geoise. Ao longo dos séculos, Mary Geoise e Alabasta certamente entraram em conflito de várias maneiras. Orthorin até ouviu dizer que os membros da realeza Nefertari criticaram abertamente o governo mundial mais de uma vez no Conselho Mundial, pedindo a abolição do sistema de tributo celestial. É claro que ninguém jamais os apoiou. Mesmo assim, quando a questão era levantada pelos próprios Nefertari, o lado de Mary Geoise cerrava os dentes e a tolerava. Os laços históricos tornavam impossível simplesmente romper relações com Alabasta. Fazer isso, em certa medida, minaria o próprio fundamento da legitimidade do governo. Mas se um forasteiro tentasse se juntar a eles, o governo mundial o esmagaria sem hesitar. Você não quer pagar o tributo celestial? Então, no ano que vem, você será forçado a se ajoelhar e pagar. E Mary Geoise ainda assim não aceitará. Eles podem até dar uma festa para os dragões celestiais bem no seu país, e as viagens escolares dos próximos 3 anos serão programadas às suas custas. Foi precisamente por causa desses intrincados laços históricos e realidades políticas que Alabasta permaneceu intocável. Todos tinham que demonstrar respeito por eles. Além disso, Alabasta possuía um poderio militar esmagador. Era um estado militar de primeira linha, e sua capital, Alubarna, mantinha um exército permanente de 600 mil homens. 600 mil? Muitas nações pequenas nem sequer tinham essa quantidade de habitantes, quanto mais tropas. Manter tal força exigia uma economia próspera e uma vasta população. Por ora, Alabasta possuía ambas. Isso significava que se alguém ousasse atacar Alabasta, as consequências seriam terríveis. Isso afetaria milhões, talvez até dezenas de milhões de pessoas. Não havia como os fuzileiros navais atacarem Alabasta de forma tão leviana. O governo mundial também não teve escolha a não ser tolerar Alabasta, os parentes arrogantes que constantemente se opunham a eles. Pensando ainda mais no lado sombrio na história original, o motivo pelo qual Crocodile conseguiu causar estragos em Alabasta e quase dizimar o clã Nefertari foi porque ele era um Shichibukai. Será que realmente devemos acreditar que ele não teve nenhum conluio com o governo mundial? Deixando Alabasta de lado, vejamos Shara. Sua história é igualmente longa, sendo considerada um marco no mundo cultural e uma terra sagrada para arqueólogos, com enorme influência na opinião pública. Durante muitos anos, porém, Shara manteve uma relação razoável com o governo mundial. Sempre que o governo precisava de publicidade positiva, Shara cooperava. Diferentemente de Alabasta, Shara não possuía uma força esmagadora, mas em assuntos culturais, até a menor ondulação poderia sair do controle. Críticas viriam de todos os lados, e qualquer contratempo poderia causar sérios danos ao prestígio e à reputação do governo. Por isso, sem provas concretas, tomar qualquer atitude em relação a Shara era praticamente impossível. Ouvindo Zephyr Sensei, o chefe de gabinete Tsuru suspirou. Se eles não tivessem algum apoio, como esses estudiosos ousariam agir assim? O almirante da frota Kong disse, em todo caso, investiguem primeiro por essas duas vias. A CP não fez nenhum progresso e se realmente houver um problema, a responsabilidade é deles. Nós faremos a nossa parte. Pelo tom de voz, ficou claro que Kong não tinha a CP em alta conta. Orthorin olhou para os outros oficiais de alta patente. Suas expressões eram calmas, até mesmo tingidas de desdém. Era óbvio que os fuzileiros navais e a polícia militar não se davam bem, pelo menos não no topo da hierarquia. E isso era perfeitamente natural. Se o braço de inteligência mais poderoso do governo e sua força militar mais forte fossem tão próximos quanto uma família, os únicos incapazes de ficar parados seriam os próprios 5 anciãos. As duas organizações deveriam se equilibrar mutuamente, travando um conflito constante, mas nunca se desfazendo, porque essa tensão melhor servia aos nobres de Mary Geoise. Na história original, Orthorin sentia compaixão e arrependimento por Shara. Para ele, os estudiosos estavam simplesmente em busca da verdade histórica, tentando levar as vozes do passado para o futuro, deixar a humanidade saber o que realmente aconteceu, algo luminoso, algo nobre. Mesmo agora, conhecendo suas intenções, Orthorin não negava que seu espírito brilhava, que possuía uma espécie de grandeza. Mas ao ouvir a discussão entre os líderes da marinha, ele finalmente entendeu por que Sengoku havia sido tão implacável no caso de Shara. Ele não sabia quem era Sakazuki? Claro que sabia. Será que era preciso alguém como Sakazuki para lidar com um bando de acadêmicos? Não havia outros vice-almirantes disponíveis no quartel-general? Existiam. Mesmo assim, Sengoku escolheu Sakazuki. Porque desde o início, o tal navio de evacuação não significava nada. A intenção de Sengoku era exterminá-los completamente. Agora Orthorin conseguia entender o raciocínio. A busca dos estudiosos podia ser nobre, mas os riscos eram igualmente grandes. Se eles revelassem acidentalmente a existência das armas antigas, isso poderia significar um desastre para o mundo inteiro. Os fuzileiros navais tiveram que seguir o protocolo e reunir provas, e o governo mundial também, apesar de suspeitar de Shara e Alabasta. Foi obrigado por questões políticas a esperar por evidências antes de agir, mas piratas e homens ambiciosos não se importavam com as provas. Se os estudiosos tivessem mantido seu trabalho em segredo, sem serem notados, talvez tudo tivesse corrido bem. Mas agora a situação tinha tomado proporções tão grandes que o governo não conseguia mais abafar o caso. Se alguma figura ambiciosa, ignorando as provas, perseguisse Shara por suspeita e por acaso descobrisse uma arma antiga, quem assumiria a responsabilidade? No fim, ambos os lados tiveram sua parcela de responsabilidade. Cada um tinha sua própria posição. Quando finalmente se transformou em catástrofe, ninguém pôde ser culpado. Se você não tem forças para isso, mas mesmo assim insiste em assumir a responsabilidade, então, quando sofrer as consequências, a culpa será sua. Use calças que sirvam no seu traseiro.
Capítulo 72. Durante a reunião, Ortorin quase não falou, demonstrando plenamente a compostura esperada de um recém-chegado. Mas no fundo, ele sabia muito bem. O fato de esses figurões discutirem assuntos tão privados abertamente na sua frente já era um sinal claro. A porta para o círculo deles estava se abrindo. A partir daquele momento, ele era um deles. Após o término da discussão, o almirante da frota Kong sorriu para Ortorin. Está ficando impaciente, não é? Hahaha, um pouco. Eu queria perguntar várias vezes se poderíamos primeiro falar sobre a minha promoção. Para você, almirante da frota, pode ser algo pequeno, mas para mim é um grande acontecimento. Marca minha entrada oficial para o corpo de oficiais da marinha, disse Ortorin com uma risada ousada. Sua atitude também fez os outros rirem. Querer promoção e sucesso não era algo ruim, a ambição dava motivação. Um fuzileiro naval que não aspirava a ser almirante da frota não era um bom fuzileiro naval. Garp, se você tivesse ao menos metade da determinação do Ortorin, eu não precisaria me preocupar tanto, Kong riu, acenando com a cabeça para ele. Garp respondeu desplicentemente. Talvez eu não tenha ambição, mas achei você um recruta tão ambicioso. Que isso compense minhas falhas, me poupe no futuro. Talvez a gente te perdoe quando o Ortorin se tornar um almirante, disse Sengoku com um sorriso zombeteiro. Após a troca de palavras descontraída, Kong tirou um documento da gaveta da sua mesa e entregou a Ortorin. Aqui está. Esta é a sua aprovação oficial de promoção. Já a assinei e o departamento de pessoal a arquivou. A partir deste momento, bem Ortorin, você é oficialmente um contra-almirante do quartel-general da Marinha. Ortorin aceitou o documento com as duas mãos, em seguida, endireitou-se e fez a saudação militar. Sim, tudo pela justiça. Tudo pela justiça, o lema oficial da Marinha. E naquele momento, era a coisa perfeita a se dizer. Embora não nos conheçamos há muito tempo, tanto Garp quanto Zephyr te elogiaram bastante. O que aconteceu na ilha Failuri também me deu a oportunidade de te ver por mim mesmo. Eles estavam certos. Você é um talento excepcional. Você pode muito bem se tornar a nova esperança e o símbolo da nossa marinha. Então, deixe-me te lembrar, não importa o que aconteça, nunca se esqueça da sua posição e do seu propósito original como fuzileiro naval. Entendeu? Kong se levantou, deu um tapinha no ombro de Ortorin e falou com firmeza. Sim, almirante da frota, respondeu Ortorin seriamente com um aceno de cabeça. Após finalizar a questão da promoção, Kong se virou para Garp. Agora que Ortorin é um contra-almirante, não é mais adequado que ele permaneça sob seu comando, não é? O registro pessoal de Ortorin o coloca atualmente como subordinado direto de Garp. Mas como vice-almirante, Garp poderia ter, no máximo, um contra-almirante e 2 comodores sob seu comando. Anteriormente, Kuzan era o contra-almirante, enquanto Bogard e Ortorin eram comodores. Agora, a estrutura claramente não estava mais de acordo com os regulamentos. Mal tive tempo de aquecer este tesouro em minhas mãos. E agora você o está levando embora? Garp revirou os olhos, embora não tenha feito nenhum movimento para impedi-lo. Inicialmente, Garp manteve Ortorin ao seu lado para lhe dar mais oportunidades, para permitir que ele conhecesse Sengoku, Kong e os outros com mais facilidade. Agora que esse objetivo havia sido alcançado, Garp sabia que era um preguiçoso, enquanto Ortorin era ambicioso. Mantê-lo por perto por mais tempo não ajudaria em nada, só o atrasaria. Nesse momento, expulsar Ortorin era a melhor escolha. Todos podem ver o talento de Ortorin. Mantê-lo com você por mais tempo seria. Sengoku sorriu e continuou. Deixe-o trabalhar comigo. Borsalino foi transferido para a divisão de ciências e preciso de alguém para preencher a vaga. Na verdade, mesmo que Borsalino não tivesse sido transferido, Sengoku, como almirante, ainda estava qualificado para tornar Ortorin um de seus subordinados diretos. O que você acha? Perguntou Garp, virando-se para Ortorin. Com o almirante Sengoku já tendo se pronunciado, como poderia Ortorin recusar? Sengoku não era apenas um almirante, mas também um futuro almirante da frota. Recusá-lo seria o mesmo que demonstrar desprezo por uma das figuras mais importantes da marinha. E se ele fizesse isso, como poderia esperar ter um futuro nos fuzileiros navais? Então Ortorin assentiu imediatamente com um sorriso. Garp-san, você já sabia de tudo, então não vou me dar ao trabalho de usar palavras vazias. Sempre me lembrarei da sua gentileza. O que quer que precise de mim, basta me chamar, e eu estarei lá. Eu sabia. Você realmente não quer continuar trabalhando para mim, disse Garp, lançando-lhe um olhar fulminante antes de abrir um sorriso. Mas aquele tal de Sengoku não é exatamente um bom chefe. No futuro, você vai ficar com todos os trabalhos sujos e exaustivos. Quando isso acontecer, você vai começar a sentir falta dos dias que passou comigo, Buahahalhaha. Para ser sincero, Ortorin também tinha uma boa impressão de Sengoku, mas sabia muito bem que Sengoku era muito mais calculista do que Garp. Como um ambicioso almirante da marinha e futuro almirante da frota, sua maneira de pensar e lidar com as coisas certamente seria muito diferente. Mas tudo bem, Ortorin podia aceitar. E assim, com apenas algumas palavras trocadas, o futuro de Ortorin foi colocado nas mãos de Sengoku. Era óbvio que os superiores já haviam acertado isso de antemão. A prova veio quando Sengoku, logo após Ortorin concordar, colocou pessoalmente nele o manto e as dragonas do contra-almirante, já preparados com antecedência. Esse pequeno gesto demonstrou claramente que Sengoku valorizava Ortorin. Caso contrário, não haveria necessidade de tais detalhes. Embora ninguém parecesse muito ocupado hoje, ainda havia trabalho importante por vir, então, depois de conversarem um pouco, todos se dispersaram para cumprir suas tarefas. Ao sair do escritório, Ortorin cumprimentou os outros, em seguida, seguiu Sengoku para fora. Caminhando pelo corredor superior da Fortaleza da Justiça em Marineford, Sengoku falou em tom afável. De agora em diante, você e eu precisaremos nos dar bem. Se precisar de alguma coisa, é só dizer, respondeu Ortorin com um sorriso. Sengoku assentiu com a cabeça e perguntou. Você ouviu o que o almirante da frota disse antes. O que você acha desse assunto acadêmico? Nenhum ainda, admitiu Ortorin honestamente balançando a cabeça. Afinal, ele tinha acabado de saber disso. Como já podia ter uma opinião? Mas após uma breve pausa, ele prosseguiu. Dito isso, é evidente que essa não é a principal responsabilidade da Marinha. Acho que o que devemos fazer é cooperar o máximo possível com a Agência de Proteção Civil e deixar que eles assumam a liderança. Sengoku ergueu uma sobrancelha com um tom inquisitivo. E o que exatamente você quer dizer com o máximo possível? Eles vão primeiro, assumem a responsabilidade e é melhor não reivindicarmos nenhum crédito. Nosso trabalho é auxiliar, mas auxiliar de forma transparente, sem deixar espaço para críticas. E o mais importante, se as evidências apontarem posteriormente para Shara ou Alabasta, devemos minimizar ao máximo a presença e a influência da Marinha em todo o caso. Ortorin falou sem hesitar.
Sengoku olhou para ele com uma ligeira surpresa antes de assentir. Você é realmente perspicaz. Ele suspirou baixinho. Assuntos que envolvem acadêmicos são problemáticos. Se nos envolvermos demais, não importa o resultado, isso prejudicará a imagem da Marinha, e não nos trará nenhum benefício. Exatamente. Mas a CP não se importa. Eles não têm muita reputação a zelar de qualquer forma, disse Ortorin com um leve sorriso. Na história original, Sengoku foi quem entregou o Dendemushi dourado, capaz de ativar o Booster Call, as Pandini da CP. No entanto, havia vários vice-almirantes presentes, Sakazuki, Kuzan, Borsalino. Qual deles não conseguiria apertar um botão? Será que Sakazuki hesitaria? Ao analisar a situação agora, Ortorin percebeu que Sengoku havia feito isso deliberadamente, para desviar a mácula da Marinha. O Dendemushi dourado pode até ter sido dado, mas se de fato foi usado, então foi a CP quem o pressionou. A Marinha poderia alegar estar limpa. Inicialmente, eu planejava que o vice-almirante Saul cuidasse deste assunto, disse Sengoku, mas agora acho que você é mais adequado. Se não tiver objeções, assumiria a responsabilidade pela questão dos acadêmicos como representante da Marinha? Puxa vida, direto para o trabalho pesado? Não é à toa que Garp dizia que trabalhar para ele significava trabalhos sujos e exaustivos. Ainda assim, Ortorin entendeu. Sengoku estava lhe dando uma oportunidade. Ele era novo ali, e se não demonstrasse lealdade, como Sengoku poderia confiar nele? E justamente por ser um trabalho um pouco sujo, era uma oportunidade melhor para construir essa confiança. Também não foi particularmente difícil, então Ortorin assentiu. Entendido. Sem problema. Muito bem. Sengoku deu um tapinha no ombro de Ortorin com satisfação, reafirmando sua lealdade à Marinha. Capítulo 73. Quartel-General da Marinha, Gabinete de Inteligência. Dezenas de oficiais de inteligência estavam ocupados em suas mesas. Raramente saíam em missões de campo, mas vasculhar fluxos intermináveis de informações para extrair algo útil era um trabalho exaustivo por si só. Dava para perceber só de olhar para as entradas no cabelo deles, que geralmente eram bem trágicas. Ainda assim, o ambiente de trabalho não era ruim. Afinal, o escritório tinha Gion, aclamado como a flor dos fuzileiros navais. Muitos fuzileiros navais teriam feito qualquer coisa para trabalhar em um ambiente assim. Nesse momento, Gion estava debruçada sobre sua papelada, franzindo a testa ocasionalmente enquanto processava os arquivos. Mas até mesmo sua expressão séria possuía um certo charme. Nesse instante, a porta do escritório da inteligência foi aberta. Ortorin enfiou a cabeça para dentro, olhou em volta e quando viu Gion, sorriu e acenou. Gion, venha, tenho algo bom para te mostrar. Ao ouvir a voz dele, Gion ergueu os olhos. Quando viu Ortorin, um sorriso surgiu em seus lábios. Ela sentiu, levantou-se e caminhou até ele. Assim que ela saiu do escritório, alguns fuzileiros navais que estavam lá dentro começaram a cochichar entre si. Quem era aquele? Ele se parece muito com Gion. Você não sabe. E se diz inteligente? Esse é bem Ortorin, usuário da Gorogoro no Mido Tipologia. Junto com os contra-almirantes Kuzan e Sakazuki, ele é um dos 4 recrutas monstro da Marinha. O nome dele tem aparecido em todos os jornais ultimamente. Ah, então é ele que está quase alcançando o almirante Zephyr em termos de velocidade de promoção? Sim, ele está na Marinha há menos de 2 anos e já subiu de recruta a contra-almirante. Esse ritmo? Completamente fora do alcance do resto de nós. O próprio Zephyr detinha um dos recordes mais impressionantes da Marinha, a promoção mais rápida em quase um século. Ele se alistou aos 17 anos. Viu o campo de batalha pela primeira vez aos 18 e passou uma década inteira como um fuzileiro naval comum antes de finalmente se tornar suboficial aos 28 anos. O posto mais baixo do corpo de oficiais, mas ainda assim um oficial de verdade. A partir daí sua ascensão foi meteórica. Em apenas 10 anos passou de suboficial a almirante, alcançando o posto aos 38 anos. Um milagre, pura e simplesmente. Isso mostrou quão assustadoramente capaz Zephyr havia sido no auge de sua carreira. Esse recorde permaneceu invicto por quase 100 anos. Mas agora, com a ascensão de Ortorin, havia uma possibilidade real de ser superado. É claro que isso não passava de fofoca entre os membros. O próprio Ortorin não tinha tais expectativas. Por volta de 1510, Borsalino ainda estava ocioso como vice-almirante, encarregado de perseguir navios como Fisher Tiger. Ele, Sakazuki e Kuzan foram promovidos a almirante quase simultaneamente. Em outras palavras, antes de 1510, havia pouca chance de um oficial da geração mais jovem alcançar o posto de almirante. A menos que alguém absolutamente monstruoso realizasse um feito que abalasse o mundo, como acabar completamente com a grande era dos piratas. Era quase impossível ser promovido além da média. A conversa dentro do escritório não chegava ao corredor, onde Ortorin e Gion caminhavam juntos. Ao ver Ortorin agindo de forma tão misteriosa, Gion não pôde deixar de se divertir. Há poucos dias, quando lhe contei que meu aniversário estava chegando, você parecia um pedaço de madeira, totalmente impassível. E agora, parece que você se lembrou? Preparou um presente para mim? Ela não estava pensando em romance ainda não, mas Ortorin era inegavelmente o seu tipo, robusto, confiável e forte. Some a isso seu talento excepcional, seu potencial e uma personalidade que combinava bem com a dela, e Gion pensou. Talvez pudesse lhe dar uma chance de tentar conquistá-la. Gion ergueu deliberadamente o queixo delicado dela, exibindo a linha perfeita de sua mandíbula, e perguntou a Ortorin em um tom lento, quase altivo. O que é? O que você quer me mostrar? Ortorin sorriu, tirou uma ordem escrita do bolso do paletó e disse, a partir de hoje, por ordem do almirante Sengoku, o contra-almirante Gion, do quartel-general da Marinha, deve coordenar todo o apoio de inteligência com o contra-almirante Ben Ortorin em uma missão secreta. Em outras palavras, nós dois agora estamos oficialmente trabalhando juntos. Que tal? Impressionante, não é? Eu até fiz questão de mencionar seu nome. Gion piscou, olhou para o pedido em sua mão, depois para sua expressão presunçosa e franziu levemente a testa. Era só isso que você veio me dizer? Claro. Ortorin assentiu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e acrescentou, entusiasmado, esta missão pode ser discreta, mas diz respeito tanto à imagem dos fuzileiros navais quanto à reputação do almirante Sengoku. Se a executarmos bem, o reconhecimento interno será considerável, e você foi a primeira pessoa em quem pensei para algo tão importante. Gion respirou fundo, tentando acalmar sua irritação, mas quanto mais olhava para o rosto sorridente de Ortorin, mais sua raiva aumentava. Então foi para isso que meu coração foi? Virou comida de cachorro. Se eu pudesse derrotar esse canalha,
Olha, eu golpearia 2 vezes só para extravasar minha frustração. Sinto muito, ainda tenho um trabalho importante de inteligência para concluir. Não posso trabalhar com você imediatamente. Mas há muitas pessoas competentes no gabinete de inteligência. Designarei 2 delas para lhe dar apoio. A voz de Gion era fria enquanto falava. Tá? Ortorin congelou, genuinamente surpreso. Ele achava que seu relacionamento com Gion era bom. Não esperava que ela recusasse, muito menos que parecesse irritada. Será que ela estava apenas de mau humor? Talvez fosse. Coisa da época? Ao ver sua expressão de relutância, Ortorin não quis insistir. Com um suspiro de pesar, disse, tudo bem, trabalharemos juntos em outra ocasião. Após uma breve pausa, algo pareceu-lhe vir à mente. Ele estendeu a mão e interrompeu Gion justamente quando ela estava prestes a voltar para seu escritório. Ah, certo. Algo pessoal. Hoje não é seu aniversário? Preparei um pequeno presente para você, como um símbolo da nossa amizade. Aqui está. Ele tirou do bolso um pequeno enfeite em forma de borla e sorriu. Notei que faltava um pingente no cabo da sua espada. Se não se importar, fique com isto. Gion olhou para a borla em sua mão. Tinha o formato de um jacinto, simbolizando vitória. Não era exatamente a linguagem das flores que ela esperava, mas uma doçura ainda assim se espalhou por seu peito. Sua expressão irritada e relutante logo se dissipou, substituída pelo mesmo sorriso gentil que ostentava antes. Não esperava que você se lembrasse do meu aniversário. Obrigada, disse Gion, com a voz um pouco artificial. Você só me contou isso há 2 dias. Como eu poderia esquecer tão rápido? Ortorin deu uma risadinha. Enfim, feliz aniversário. Já que você está ocupado, vou sair do seu caminho. Ele se virou para sair, mas Gion de repente segurou seu ombro. Pensei bem. Já que está é uma ordem do almirante Sengoku, não posso recusar. Vou delegar minhas tarefas atuais a outros e cooperar plenamente com você. Tá? Ortorin pescou novamente, confuso com a repentina mudança de opinião dela. Muito bem, espere aqui. Vou cuidar da transferência. Gion deu um tapinha no ombro dele, o rosto radiante de satisfação, depois se virou e voltou para o escritório. Naquele exato momento, na esquina do corredor, Tokikaki agarrou o peito em angústia e gritou. Não o. Ele havia chegado antes de Ortorin, chamado Gion à rua e planejado entregar-lhe o presente que havia preparado com esmero, na esperança de confessar-se ao mesmo tempo. Mas Gion lhe dissera que nunca aceitava presentes no seu aniversário, e o rejeitou. Mesmo assim, Tokikaki não havia desistido. Ele pretendia esperar até que ela saísse do trabalho e então convidá-la para jantar. Mas em vez disso, viu Ortorin chegar. E presenciou toda a cena agora mesmo. Um grito repentino irrompeu, assustando Ortorin. Ele virou a cabeça e viu Tokikaki ajoelhada no chão, uivando para o teto. Por um segundo, Ortorin quase pensou que fosse um aluno lamentando não conseguir resolver um problema de matemática. Que diabos você está fazendo? Gritando assim do nada. Quase me matou do coração, disparou Ortorin, encarando-o com raiva. Tokikaki retribuiu o olhar, rangendo os dentes, antes de rugir. Ortorin, eu vou lutar com você. 2 minutos depois, Tokikaki segurava o olho inchado e falava secamente. Deixa pra lá. Já vou indo. Bem, como alguém com experiência, preciso te dar um conselho, meu bom irmão. Se você notar alguma irregularidade mental, procure tratamento o quanto antes. Assim você poderá se recuperar rapidamente, em vez de deixar que se agrave. Ortorin esfregou o pulso e deu um tapinha amigável no ombro de Tokikaki. A boca de Tokikaki se contraiu, e ele assentiu. Entendi. Capítulo 74. Como contra-almirante, Ortorin não precisava mais pegar carona no navio de guerra de Garp. Ele finalmente tinha sua própria embarcação. Seu navio cortava firmemente o mar azul, e Ortorin permanecia na proa do convés, caminhando de um lado para o outro enquanto estudava a proa. Pouco tempo depois, Gion se aproximou com uma xícara de café na mão e perguntou, curioso, o que você está olhando? Eu estava pensando em adicionar uma figura de proa, como a que o Garp-san tem no navio dele. Isso tornaria o meu mais icônico, disse Ortorin seriamente, esfregando o queixo. Gion pensou no navio de Garp e respondeu, contanto que você não adicione uma cabeça de cachorro. O navio do Garp-chan é simplesmente feio. Ortorin piscou surpreso. Na verdade, acho que aquele navio de guerra com cabeça de cachorro é bem legal. Após uma pausa, ele acrescentou, e que tal uma cabeça de touro? Isso me agrada, não é? Isso poderia funcionar, admitiu Gion, mas lembre-se, figuras de proa decorativas pessoais não são cobertas pela garantia. Se forem danificadas em batalha, você terá que pagar do próprio bolso quando atracar em Marineford para os reparos. Existe uma regra dessas? Sou um contra-almirante e nem sequer posso receber o reembolso de uma figura decorativa? Ortorin pareceu ainda mais atônito. A marinha não deveria ter ótimos benefícios? Tudo mentira, né? Eu não como senbei, não fumo charutos, não crio cabras. E agora nem posso reembolsar as despesas de uma figura decorativa? Ainda existem regras nos fuzileiros navais? Alguma lei, afinal? Por outro lado, aqueles que comiam senbei, fumavam charutos ou criavam cabras eram heróis da marinha ou almirantes. O uso de fundos públicos por eles não parecia ser um grande problema. Esquece. É só uma figura decorativa mesmo. Qual o sentido? Se eu encontrar um inimigo, ele me reconheceria de longe e fugiria antes que eu pudesse lutar, e aí eu teria que perder tempo perseguindo, disse Ortorin, tentando se justificar. Com certeza não foi porque ele não queria gastar o próprio dinheiro e foi tudo em nome da justiça. Gion achou sua mesquinhez divertida e perguntou, você está na marinha há quase 2 anos. Começou como capitão no quartel-general e agora já é contra-almirante. Pelo que sei, passou todo esse tempo morando no pátio do Garp-chan, sem gastar nada. Já deveria ter uma boa quantia guardada, não é? Então, por que continua tão mesquinho? Além da força, o dinheiro também é a espinha dorsal de um homem, sabe? Se eu quiser me dedicar totalmente à justiça no futuro, o pouco que economizei até agora não faz nem cócegas. Preciso pensar em como vou conseguir mais, disse Ortorin, balançando a cabeça com uma expressão séria. A marinha era uma enorme máquina militar. E qual era a principal ferramenta que o governo mundial usava para mantê-la sob controle, para forçá-la a lutar na lama e obedecer ordens? A resposta foi simples e brutal. Financiamento militar. Durante a guerra de Marineford, o quartel-general convocou 100.000 fuzileiros navais de todo o mundo para se juntarem ao combate. Eram todos líderes militares legítimos. Um tenente-comandante comandaria pelo menos 100 homens, certo? Do contrário, onde estaria o prestígio da marinha?
Segundo esse cálculo, a Marinha precisava comandar uma força mundial de dezenas de milhões de homens para manter o controle sobre os 4 mares. Não eram milhões de folhas de grama, eram milhões de bocas para alimentar. Só os salários por si só custam somas astronômicas todos os anos. Acrescente-se a isso a manutenção das bases em todos os mares, as despesas com armamentos e munições, a manutenção e modernização dos navios de guerra, as indenizações por baixas, as pensões, os benefícios sociais e muito mais. Os números são impressionantes. Atualmente, apenas o governo mundial possuía os recursos para sustentar uma força tão massiva. E justamente por poderem fazê-lo, podiam desfilar com tanta arrogância em Mary Geoise, e os dragões celestiais podiam agir com tanta impunidade, porque detinham o exército mais poderoso do mundo em suas mãos. Visto desse ângulo, era fácil entender por que os dragões celestiais eram tão absurdamente arrogantes. Controlando a força mais poderosa do planeta, eles poderiam viver como o próprio Capitão Pátria, entregando-se a tudo sem qualquer restrição. Se Orthorin estivesse no lugar deles, duvidava que também conseguiria resistir à tentação. E se ele analisasse mais a fundo suas próprias motivações, não estaria seu desejo de se tornar a personificação da justiça também em parte, enraizado no pensamento de que eles podem ser substituídos, pelo menos um pouco. Por que vocês não podem comer carne bovina? Eu sou um touro da tribo Min. Se alguém tem um motivo para não comer carne bovina, esse alguém sou eu. Se eu não quiser seguir o caminho do almirante Sengoku e em vez disso, almejar um dia controlar a marinha por conta própria, transformando-a na marinha de seus almirantes e do almirante da frota, e não na marinha dos dragões celestiais em Mary Geoise, então o primeiro problema a ser resolvido é o financiamento militar. No momento não há solução, mas olhando para o futuro existem possibilidades. Considere Gil de Tesouro, o chamado Imperador Dourado, que controlava um quarto do fluxo monetário mundial, ou Don Quixote do Flamingo, um dragão celestial caído. Ambos possuem os talentos necessários. E convenientemente, ambos nutrem um profundo ódio pelos dragões celestiais. São aliados em potencial, e como nenhum dos dois tem força suficiente para superar seus próprios limites sozinhos, são forçados a se agarrar a outros em busca de uma chance de virar o jogo. Isso era algo que Orthorin talvez pudesse lhes dar. Ele já havia até pensado na capital inicial. Lá em Scipieia, naquela cidade dourada enterrada por 400 anos, havia ouro suficiente para encher uma cidade inteira. O ouro não era apenas moeda forte, também tinha valor histórico. Uma fortuna imensa. Talvez não fosse suficiente para cobrir o orçamento colossal dos fuzileiros navais para sempre, mas como capital inicial, seria mais do que suficiente. Mesmo assim, isso não é algo com que um contra-almirante deva se preocupar agora. Mesmo que eu pegasse o ouro, onde o guardaria? Se alguém o descobrisse, provavelmente seria confiscado, e tudo o que me restaria seria um estandarte de seda e um título brilhante de fuzileiro naval excepcional. Não vale a pena. No mínimo, eu teria que esperar até ser designado para uma base longe do quartel-general, assumir o comando de alguma base e transformar o lugar em uma fortaleza, com apenas os meus homens dentro. Essa seria a hora de agir, pensou Orthorin. Essas não eram coisas que um contra-almirante pudesse lhe dar. No máximo, ele podia deixar as ideias fluírem em sua mente. Anotar qualquer coisa seria perigoso. Se alguém encontrasse, poderia se apropriar da autoria e apresentá-la como se fosse sua. Enquanto Orthorin estava perdido em seus pensamentos dispersos, o navio de guerra lentamente atracou no porto de uma ilha. Todos os navios ancorados ali ostentavam a bandeira do governo mundial. Claramente, tratava-se de uma ilha isolada, onde nenhuma embarcação externa era permitida. Era Enies Lobby, a ilha que nunca dorme. Uma das 3 fortalezas da justiça, não muito longe de Marineford. Atravessando o portão da justiça e aproveitando a correnteza especial, chegava-se lá num instante. E também era o quartel-general da CP9. O sistema das 3 fortalezas da justiça foi estabelecido há mais de 800 anos, na própria fundação do governo mundial, uma trindade de redutos. Primeiro veio Marineford, seguido por Enies Lobby e Impel Down, este último recebendo recentemente um novo inquilino, o Conde Vermelho. Interligadas pelas correntes turbulentas criadas pelos portões da justiça, as 3 ilhas formavam uma rede de rotas rápidas, capaz de enviar reforços entre elas em apenas meia hora. Essa era a essência do sistema da trindade. Se uma ilha estivesse em perigo, as outras 2 poderiam responder imediatamente. Durante séculos, o sistema foi considerado inviolável. Tanto Enies Lobby quanto Impel Down se gabavam de nunca terem sido violadas. Mas Orthorin não se impressionou com tais alegações de muralhas de ferro e bastiões inexpugnáveis. A família de Zephyr havia sido massacrada por piratas no distrito residencial de Marineford. Enies Lobby foi devastada pelos chapéus de palha, que nem sequer estavam no mar há um ano. E Impel Down? Melhor nem mencionar. Claramente, as fortalezas não garantiam segurança. Tudo dependia das pessoas que estavam dentro delas. Assim que o navio de guerra atracou, Orthorin avistou um grupo de homens de terno esperando no cais para cumprimentá-lo. Hã? Ele murmurou confuso. Você não disse que os fuzileiros navais e a polícia militar não se dão bem? Que história é essa de festa de boas-vindas? Este é o único lugar onde você receberá esse tipo de tratamento, explicou Gion com naturalidade. Enies Lobby abriga o CP-9, mas os fuzileiros navais mantêm tropas aqui o ano todo. Está integrado ao quartel-general em um sistema de defesa conjunta. E o fator mais importante é o comandante do CP-9, Spandini. Ele assumiu o cargo no ano passado, extremamente competente e eficiente em todos os aspectos. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 75. No instante em que Orthorin pisou em terra firme, antes mesmo que pudesse se firmar, uma sombra surgiu diante dele. No instante seguinte, sua mão foi agarrada e sacudida com força 2 vezes. Oh, este deve ser o contra-almirante Ben Orthorin, o nome famoso que vi tantas vezes nos jornais. Aquele que deu um soco em Charlotte Linley, pisoteou Kaido e espancou o Conde Vermelho. Naquela época, eu achava que as fotos no jornal não lhe faziam justiça. Vendo-o pessoalmente agora, não há dúvidas. Essa sua aura heroica simplesmente não pode ser capturada em uma foto. Incrível, incrível. Uma verdadeira honra. A enxurrada de elogios quase deixou Orthorin tonto. Honestamente, era a primeira vez que ele recebia algo assim, e ele tinha que admitir.
Era uma sensação muito boa. Ao observá-lo com mais atenção, o rosto do homem era astuto, mas seu terno preto lhe conferia um ar elegante e competente. Orthorin o reconheceu imediatamente, era Spandini, o comandante da CP-9, ninguém menos que o pai daquele Spandam inútil da história original. Mas, pelo que Orthorin se lembrava, Spandini deveria ser fraco. Então, como ele estava aplicando golpes tão fortes e rápidos a ponto de quase desequilibrá-lo? Talvez fosse verdade, a prática leva à perfeição. Não é à toa que Gion o chamava de astuto. Como agente da CP, ele era tão descolado na frente dos fuzileiros navais que era a própria definição de esperto. Como diz o ditado, não se deve bater em um homem que o cumprimenta com um sorriso. Como Orthorin não lhe guardava rancor, respondeu com um sorriso caloroso. Você me lisonjeia. Sou apenas um novato nos fuzileiros navais, não mereço tantos elogios. Comandante Spandini, por outro lado, você é claramente inteligente, capaz e excepcional. Espero que nas missões futuras possamos trabalhar em estreita colaboração para defender a justiça e levar todo o mal à justiça. Suas palavras pegaram Spandini de surpresa. Dado o relacionamento tenso entre os fuzileiros navais e a CP, e o fato de que os fuzileiros geralmente menosprezavam os agentes da CP, ele já se preparava para uma recepção fria antes mesmo da chegada de Orthorin. Ele jamais esperava que Orthorin lhe demonstrasse tanto respeito. Portanto, não foi em vão que ele se rebaixou para criar uma conexão. Isso mesmo, rebaixando seu status. Afinal, Spandini era o comandante da CP-9. Em termos da hierarquia do governo mundial, sua posição equivalia aos privilégios de um vice-almirante da Marinha. Em comparação, Orthorin era contra-almirante havia apenas alguns dias. Suas posições eram claramente diferentes. Claro, todos nós servimos ao governo mundial. A cooperação é natural, respondeu Spandini prontamente antes de se apressar para cumprimentar Gion, mas ele manteve seus modos comedidos. Com Orthorin ele foi entusiasmado e direto. Com Gion não estendeu a mão com tanta avidez. Ainda assim, Gion não era autoritária. Ela não usava palavras tão doces quanto as de Orthorin, mas demonstrava respeito suficiente por Spandini. Após uma breve troca de palavras, Spandini conduziu Orthorin e os outros para o interior. Ele era um homem que fazia as coisas acontecerem. Caso contrário, não teria se tornado comandante da CP-9 tão jovem, galgando os degraus da hierarquia da CP passo a passo. Mais tarde, com sua experiência e contatos, ele conseguiu até mesmo forçar seu filho, que era inútil, a assumir a mesma posição. Enquanto caminhavam, Spandini disse, com o apoio dos fuzileiros navais desta vez, acredito que podemos resolver rapidamente o caso desses acadêmicos. Antes nós, Orthorin escutou atentamente, interrompendo ocasionalmente com uma ou duas perguntas sobre os detalhes. Em pouco tempo ele teve uma visão geral, e não era nada boa. O tal progresso não era progresso nenhum. A polícia estava trabalhando nisso há meses, e não havia prendido um único suspeito nem descoberto uma única pista. Não é de admirar que Spandini estivesse tão entusiasmado. Trazer os fuzileiros navais poderia ser visto como um pedido de ajuda, mas também significava compartilhar o fardo. Enquanto conversavam, logo entraram na área interna da agência CP de Nis Lobby. Em pouco tempo, ao passarem por um campo de treinamento, Orthorin parou abruptamente e olhou ao redor. Lá dentro, um grupo de crianças com cerca de 10 anos de idade suportava o sol escaldante enquanto treinavam seus corpos. Ao perceber o interesse de Orthorin, Spandini explicou. Essas crianças são nossos novos recrutas da CP-9 para este ano. São órfãos talentosos selecionados de todo o mundo. Nós os criamos desde pequenos, incutimos neles nossas crenças e, em 5 ou 6 anos, eles se tornarão uma nova geração de agentes da CP-9, fazendo justiça nas sombras. Orthorin assentiu com a cabeça, mas seus olhos permaneceram fixos em um menino. O menino não parecia ter mais de 10 anos, ainda muito jovem, mas seu rosto transmitia a Orthorin uma estranha sensação de familiaridade. Rob Luxi, posteriormente aclamado como o membro mais talentoso e influente da CP-9 em 800 anos. Se ele era realmente o mais forte, isso era discutível. Aquele slogan provavelmente era apenas para motivar, mas seu talento era inegável. Mesmo sendo apenas um usuário de Zoan, ele já foi considerado o inimigo mais forte que os piratas do Chapéu de Palha já enfrentaram. E suas demonstrações posteriores também foram impressionantes. Ainda assim, a força de Luxi não era excepcionalmente brilhante, mas também não era fraca. Orthorin pensou que isso era compreensível. As experiências de vida de Luxi o impediram de alcançar seu potencial máximo, de modo que sua força posterior nunca correspondeu verdadeiramente à sua reputação. Se não me falha a memória, o garoto começou a fazer missões com apenas 13 anos. E as missões da CP eram principalmente de espionagem, o que significa que Luxi provavelmente foi forçado a missões secretas de longa duração. Considere a missão em Water 7, por exemplo. Ele se infiltrou como construtor naval e permaneceu disfarçado por 7 anos. Durante todo esse tempo, trabalhou dia após dia reparando e construindo navios até se tornar um dos construtores navais mais renomados de Water 7. Imagine só, se em vez de passar esses 7 anos em uma oficina, ele os tivesse dedicado ao treinamento, sua força teria sido de um nível completamente diferente. Foi por isso que Orthorin congelou ao ver Luxi. Aquilo era uma verdadeira joia. Mantê-lo na CP seria apenas desperdiçar seu potencial. Mas nas mãos de Orthorin, havia uma chance real de ele alcançar o nível de poder de combate de um almirante. Principalmente porque Luxi provavelmente nem tinha comido uma Akuma no Mi ainda. No mínimo, ele se tornaria um vice-almirante de elite. Era uma vitória garantida. E como Spandini acabará de dizer que esse grupo de recrutas havia chegado apenas este ano, eles ainda não tinham sofrido lavagem cerebral para se tornarem meras ferramentas. Isso tornava o momento perfeito para entrar em ação. Excelente. Vendo essa nova geração cheia de energia, não posso deixar de sentir que o futuro do nosso governo mundial é brilhante. Elogiou Orthorin antes de acrescentar. Aquele garoto em particular. Sentiu uma conexão imediata com ele. Acabei de ser promovido a contra-almirante e preciso de um jovem ajudante para buscar chá e água. Se Spandini-sama concordar, poderia levar aquele garoto comigo? Spandini foi pego de surpresa. Os fuzileiros navais recrutavam muito mais pessoas todos os anos do que a polícia militar jamais conseguiu. Era mesmo necessário aliciar alguém logo no primeiro encontro? Não foi um pouco abrupto? Mas como oficial de inteligência, ele já havia feito uma investigação detalhada sobre Orthorin antes deste encontro. Ele conhecia bem a posição do jovem. Próximo ao herói da Marinha Garp, discípulo direto do almirante Zephyr, agora servindo diretamente sob o comando do almirante Sengoku. E além disso, ele havia estabelecido laços com o almirante da frota Kong na
ilha Failure. Somando-se a isso seu talento extraordinário e a força formidável que já havia demonstrado, era evidente. Não demoraria muito para que Ortorin se tornasse uma figura-chave nos fuzileiros navais. Tanto pela sua capacidade pessoal quanto pelas poderosas conexões que o apoiavam, Ortorin foi um investimento que valeu muito a pena. Como diz o ditado, melhor mandar carvão para a neve do que flores para o brocado. Ortorin estava prestes a ascender ao poder, e estreitar laços com ele agora era a melhor maneira de maximizar os benefícios. O sucesso de Spandini dentro do governo mundial não se devia apenas à sua capacidade, mas também ao seu aguçado instinto para identificar oportunidades como essa. Sim, os fuzileiros navais e a polícia militar deveriam manter uma relação rígida. Esse era o tema principal. Mas, na verdade, também era necessário um amortecedor, um facilitador. Esse papel era crucial. Spandini estava de olho nele. Afinal, unidades de guardas com fortes laços com os fuzileiros navais estavam por toda parte. Mas uma que mantivesse relações harmoniosas com eles era rara. E ser rara tinha um peso. Após refletir um pouco, Spandini sorriu afetuosamente. Todos nós servimos ao governo mundial, o que nos torna uma família. Por que traçar uma linha entre fuzileiros navais e a polícia militar? Ambos lutamos por justiça. Se o contra-almirante Ben se interessou por uma de nossas recrutas, isso não prova o ponto. Sem problemas, eu decido agora. Qual delas chamou sua atenção? Capítulo 76. Vendo Spandini concordar, Ortorin apontou para Robb Luxi, que estava treinando à distância, e disse: aquele carinha com o pombo no chapéu, né? Sem problemas com ele? Spandini lançou um olhar surpreso para Ortorin antes de dizer: o contra-almirante Ben realmente tem bom olho. Aquele garoto é o mais excepcional entre os nossos recrutas atuais. Se fosse qualquer outro, eu hesitaria, mas como é você, contra-almirante, então não há problema. Esse grupo de recém-chegados havia chegado há pouco tempo. Embora o desempenho de Luxi fosse de fato o melhor, ele ainda não era considerado nem de perto o mais forte. Seu talento e potencial ainda não haviam sido totalmente percebidos pela CP. Foi por isso que Spandini concordou tão rapidamente. Caso contrário, as coisas poderiam ter se complicado. Após dar algumas instruções a um subordinado, o homem partiu rapidamente para o campo de treinamento. Logo depois, Luxi foi trazido com uma expressão confusa. Robb Luxi. Spandini se agachou com um olhar amigável, deu um tapinha no ombro de Luxi e apontou para Ortorin. Você está com sorte hoje, garoto. Essa figura importante dos fuzileiros navais, o contra-almirante Ben, gostou de você. De hoje em diante, você o seguirá e trabalhará sob seu comando. Luxi estava confuso. Ele não tinha sido recrutado para ser um agente? Como é que de repente se tornou um fuzileiro naval? Ele olhou para Ortorin, que sorriu gentilmente e disse: gostei muito do seu pombo, garoto. Foi só então que Luxi pareceu sair de sua confusão. Ele respondeu imediatamente: sim, senhor. Para o jovem Luxi não havia muita diferença entre a polícia armada e os fuzileiros navais. Ele era apenas um órfão adotado, inteligente e maduro para sua idade, e entendia que não podia escolher o seu próprio caminho. Fosse fuzileiro naval ou polícia armada, ele não tinha escolha. Certo, conversaremos sobre o resto mais tarde. Vá arrumar suas coisas e se prepare. Quando estivermos prestes a sair, ligaremos para você, disse Ortorin. Assim que a situação de Luxi foi resolvida, Spandini continuou guiando Ortorin e os outros até o prédio de escritórios da CP9. Lá, ambos os lados começaram oficialmente a discutir a missão acadêmica, trocando informações e estratégias. Como temos suspeitos, já realizamos algumas infiltrações em Alabasta e Shara. O progresso em Alabasta tem sido bastante bom, mas a organização acadêmica em Shara é mais problemática. Afinal, ingressar neles exige amplo conhecimento e qualificações, algo que não podemos obter em curto prazo, disse Spandini impotente, sentado diante de uma pilha de documentos. Ortorin folheou os arquivos e comentou pensativamente: e para algo desta magnitude, certamente apenas alguns poucos escolhidos, em quem os estudiosos de Shara confiam plenamente, teriam permissão para participar. Exatamente. É por isso que é improvável que consigamos um avanço significativo em qualquer um desses dois alvos a curto prazo. Aliás, existe até a possibilidade de que eles não sejam os responsáveis. Por isso, a melhor opção ainda é focar nas frotas ilegais de pesquisa científica que operam no exterior. Nesse aspecto, a CP não tem o efetivo que os fuzileiros navais têm. Mesmo quando coletamos informações, muitas vezes não conseguimos mobilizar forças com rapidez suficiente para efetuar prisões. É por isso que decidimos cooperar com vocês, fuzileiros navais. Spandini assentiu enquanto falava. Após uma pausa, ele baixou a voz. E de acordo com nossa investigação, é muito possível que... Spandini hesitou, fazendo Ortorin franzir a testa. O que foi? Com alguma dificuldade, Spandini disse: não quero difamar nem causar tumulto, mas descobrimos que é muito provável que os combatentes da liberdade também estejam procurando por esse grupo de acadêmicos misteriosos. Como você sabe, os combatentes da liberdade estão numa situação bastante peculiar. Antes não era um grande problema, mas no ano passado eles atacaram um país membro e agora foram declarados uma organização ilegal. O líder dos combatentes da liberdade era aquele homem Dragon, e Ortorin era subordinado de Garp. Não é de admirar que Spandini tenha tido que fazer um teatro antes de mencionar isso. Embora Ortorin tenha ficado um tanto surpreso com o desejo de Dragon de se envolver, não foi algo totalmente inesperado. Ele havia deixado os fuzileiros navais depois de testemunhar a escuridão do lugar. O desejo de investigar uma camada ainda mais profunda dessa escuridão oculta era, portanto, natural. Onde os combatentes da liberdade estão mais ativos neste momento? Perguntou Ortorin. O Mar do Sul. Por enquanto, nosso rastreamento desses estudiosos também está concentrado lá, embora não possamos descartar que eles estejam operando em outros mares também. Afinal, os ponêglifos que eles estão pesquisando estão espalhados por todo o mundo, respondeu Spandini imediatamente. O Mar do Sul, hein? Ortorin esfregou o queixo, perdido em pensamentos. Os 2 anos seguintes no Mar do Sul seriam tudo menos pacíficos, moldando o destino de muitas pessoas. Por exemplo, Bartolomeu Kuma deveria estar atualmente no Reino Sorbet, servindo como sacerdote. Daqui a pouco mais de um ano, Dragon e Ivankov liderariam os lutadores da liberdade em um ataque a Sorbet. Dado o tamanho dos combatentes da liberdade, um ataque desse tipo a um reino não poderia ser realizado por capricho. Os preparativos já estariam em andamento há muito tempo, e cerca de um ano parece um prazo razoável. Não é de admirar que eles estivessem tão ativos no Mar do Sul recentemente. Por volta da mesma época, provavelmente dentro de 1 ou 2 meses, Ortorin imaginou que Roger chegaria
chegaria a Log Tail e reivindicaria o título de rei dos piratas. Após dissolver sua tripulação, Roger seguiu sozinho para a Ilha Baterila, no Mar do Sul, onde se casou com Rouge e teve um filho. Considerando isso, o Mar do Sul era realmente o melhor lugar para ir. Havia a possibilidade de encontrar Dragon, o filho rebelde de Garp, e talvez até descobrir pistas sobre o grupo de estudiosos de Chara. Mas para Orthorin, tudo isso era secundário. O verdadeiro prêmio era que, vagando pelo Mar do Sul, ele teria uma grande chance de capturar Roger, uma conquista que poderia servir como trampolim perfeito para sua próxima promoção. Como contra-almirante do quartel-general da Marinha, ele já havia alcançado o posto de general. Isso significava que suas ações e movimentos não podiam ser arbitrários. Se quisesse ir para o Mar do Sul, precisaria de um motivo plausível. Caso contrário, se aparecesse lá de repente e por acaso encontrasse Roger, pareceria suspeito, não importando o ponto de vista. E se fosse apenas algo estranho, seria uma coisa. Mas considerando que Roger criou seu One Piece antes de sua execução, dando início à Grande Era dos Piratas, qualquer comportamento incomum ligado a ele poderia facilmente levantar suspeitas de que Orthorin havia conspirado com Roger. Por isso, usar a investigação acadêmica como pretexto, com Spandini fornecendo a justificativa para ele ir ao Mar do Sul, foi a cobertura perfeita. Assim, se ele acidentalmente encontrasse Roger, ninguém poderia culpá-lo. O plano era impecável, tanto na lógica quanto nos detalhes. Ainda assim, era muito cedo para agir. Orthorin disse, a julgar por esses relatos, o Mar do Sul realmente merece atenção especial. Vamos primeiro investigar as pistas que já temos e ver se surge algo novo. Se o progresso continuar lento, eu mesmo liderarei uma equipe até o Mar do Sul para ver se conseguimos avançar por lá. Isso funciona, disse Spandini, sem ver nada de incomum na sugestão. Ele acrescentou, os superiores também sabem que esta missão é particularmente complexa. Então não nos pressionaram para apresentar resultados dentro de um prazo determinado. Não há necessidade de pressa. Entendido, respondeu Orthorin. Em seguida, ele pegou seu Denden Mushi. Vamos trocar informações de contato. Assim, se algo surgir, podemos nos contatar diretamente, sem precisar recorrer a canais desnecessários. Spandini sorriu. Era exatamente o que eu estava pensando. Aqui está. Durante cerca de uma semana, Orthorin e Gion permaneceram em Enies Lobby, trabalhando com Spandini para analisar e consolidar informações relacionadas à missão. No final do ano, Orthorin e Gion levaram Robb e Luxie a bordo de um navio de guerra e retornaram ao quartel-general da Marinha em Marineford para comemorar o Ano Novo. Mesmo nos corredores rígidos e militaristas do quartel-general da Marinha, o ambiente era de alegria. Todos estavam ansiosos para deixar para trás o turbulento ano de 1496 e receber 1497 com esperança. Mas Orthorin sabia que o novo ano estaria longe de ser pacífico. A ascensão de Roger como rei dos piratas marcaria o início da Grande Era dos Piratas, uma era turbulenta de 20 anos que estava prestes a se abater sobre o mundo. Capítulo 77. Embora o Ano Novo tivesse passado apenas 2 dias antes, o quartel-general dos fuzileiros navais ainda estava em plena atividade. Para uma instituição construída sobre disciplina e força, conceder férias a todos os fuzileiros navais estava fora de questão. Naquele momento, Orthorin estava sentado no sofá do escritório do almirante Sengoku, conversando com ele. Portanto, com base nas informações da CP, a próxima fase desta missão se concentrará no Mar do Sul. Receio que precisarei ir até lá e conduzir uma investigação, disse Orthorin. Mas enquanto falava, seus olhos estavam fixos na cabra que estava ao lado da mesa de Sengoku, devorando ruidosamente pilhas de documentos. É mesmo? Sengoku acabará de terminar um arquivo e o entregou casualmente à sua cabra, que o devorou calmamente. Esta deve ser a sua primeira vez indo tão longe do quartel-general em uma missão. O Mar do Sul não é tão perigoso quanto a Grand Line, mas você ainda precisa ser cauteloso. Entendo, respondeu Orthorin suavemente, acenando com a cabeça. Sengoku olhou para ele, franzindo ligeiramente a testa. Por que você fica encarando minha cabra? Orthorin pigarreou sem jeito antes de dizer. Ouvi dizer que você vem levantando essa questão desde que era vice-almirante? A expressão de Sengoku suavizou-se com nostalgia. Sim, difícil acreditar em quantos anos se passaram. Devorou mais do que a sua parte dos nossos relatórios confidenciais, hahaha. As cabras geralmente vivem apenas cerca de 12 anos, certo? Não está quase nessa idade? Perguntou Orthorin hesitante. Sengoku. O que você está insinuando, garoto? Perguntou Sengoku perplexo. Se ficar mais velha, a carne não vai mais ficar boa. Almirante, eu conheço um método especial de cozinhar carne de cabra. Chama-se shabu-shabu. Orthorin bateu na coxa e falou com total seriedade. Sengoku congelou, e então seu rosto escureceu. Falando francamente, aquele bode é seu superior na marinha. E você quer comê-lo? O senhor não quer saber, almirante? Carne criada com ervas medicinais e os melhores documentos da marinha. Quem não se perguntaria qual seria o sabor? Talvez seja uma das maiores iguarias do mundo, disse Orthorin ansioso. Sengoku, ainda irritado, olhou novamente para seu pequeno bode e acariciou sua barba trançada. Isso não me parece certo. Tudo deve ser aproveitado da melhor forma. Como fuzileiros navais, devemos cuidar de nossos corpos para defender a justiça. A comida nutre melhor do que os remédios, e somente quando estamos saudáveis podemos realmente exercer a justiça. Como membro sênior dos fuzileiros navais, acredito que quando chegar a hora, meu corpo se sacrificará de bom grado pela causa da justiça. Orthorin falou com convicção justa. Sengoku ficou em silêncio por um momento, prestes a responder, quando a porta do escritório se abriu de repente. O chefe do Estado-Maior, Tsuru, entrou com uma expressão sombria. Isso pôs fim imediatamente à discussão absurda sobre cozinhar o bode. Ao ver a expressão de Tsuru, Sengoku franziu a testa. O que foi? Por que tanta seriedade? Os piratas do Roger, disse Tsuru gravemente. Eles encontraram a lendária ilha final, Log Tail. A notícia já começou a se espalhar pelo Novo Mundo, aparentemente pela própria tripulação do Roger. Além disso, rastreamos seus movimentos. Parece que estão indo se juntar aos piratas do Barba Branca. Em um momento como este, com essas duas tripulações se unindo, é improvável que as coisas permaneçam pacíficas. O quê? Sengoku levantou-se da cadeira num pulo, chocado. Log Tail? Qual é exatamente a situação da Log Tail? Perguntou Orthorin rapidamente. Sengoku ficou em silêncio por um momento, depois disse. Não sabemos. Na verdade, antes de Roger chegar ao Water 7 alguns anos atrás, todos nós pensávamos que aquela era chamada Ilha Final. Mas quando sua tripulação confirmou que outra ilha, envolta por um misterioso campo magnético, se encontrava além, Mary Geoise imediatamente elevou o nível de alerta ao máximo.
Foi então que descobrimos que uma ilha chamada Logtail realmente existia. Suru acrescentou, nós também não sabemos muito sobre Logtail. As informações estão seladas a 7 chaves nos mais altos escalões de Mary Geoise. Pode estar ligado à guerra de mais de 800 anos atrás. Segundo os altos escalões, se certos detalhes sobre Logtail se espalhassem, mergulhariam o mundo inteiro no caos. Não podemos afirmar com certeza se isso é verdade, ou qual é a verdade real, mas você entende, preservar a ordem atual é muito mais seguro do que testar o desconhecido. Então isso significa que os piratas do Roger estão brincando com fogo. Se eles revelarem a localização de Logtail, ou pior, os perigosos segredos escondidos lá, isso pode desencadear o caos no mundo inteiro? Perguntou Orthorin, com os olhos semicerrados em compreensão. Isso mesmo. Sengoku assentiu gravemente e então se virou para o chefe do Estado-Maior, Tsuru, Mary Geoise. Antes que Tsuru pudesse responder, o Dendemoshi na mesa de Sengoku começou a tocar. Todos os olhares se voltaram para lá. E de fato, era uma ligação de Mary Geoise. Sengoku fez uma careta, mostrando os dentes, e então pegou o telefone. Sou eu, Sengoku. A voz do almirante da frota Kong soou através do rádio. Estou no escritório dos 5 anciãos neste momento. Vocês receberam as informações sobre a tripulação de Roger e a lendária ilha final? Tsuru estava me dando as instruções. Eu mesmo ia entrar em contato com você, respondeu Sengoku imediatamente. Os 5 anciãos têm várias exigências, disse Kong após uma breve pausa. Primeiro, os piratas do Roger devem ser eliminados o mais rápido possível. Segundo, nenhuma informação relacionada ao Logtail pode vazar pelos mares. Se alguém vazar alguma coisa, não importa quem seja, deve ser silenciado. Terceiro, visto que a situação pode sair do controle, os fuzileiros navais devem iniciar os preparativos para a guerra imediatamente. Assim que Kong terminou, uma voz digna e solene interrompeu a ligação. Sengoku, a marinha deve emitir novos cartazes de procurado. As recompensas por todos os piratas do Roger serão aumentadas, e o próprio Roger será declarado o rei dos piratas. Isso eliminará qualquer chance de ele formar alianças com outros grandes piratas. A julgar pelo tom de voz, era um dos 5 anciãos, embora nem mesmo Orthorin conseguisse identificar qual. Sengoku não insistiu em detalhes e concordou rapidamente. Orthorin, ouvindo essa conversa sobre o rei dos piratas, refletiu sobre o assunto até que a ficha caiu. Claro, Roger havia atingido a maior vulnerabilidade do governo mundial ao encontrar Logtail, e em vez de minimizar o fato, eles o coroaram com o título de rei dos piratas. A princípio, Orthorin não entendeu a lógica. Não faria mais sentido diluir o impacto do incidente? Fazer com que Logtail parecesse trivial para que a situação pudesse ser controlada mais facilmente. Ao coroar Roger, eles não estavam admitindo que Logtail era de imensa importância? Mas agora tudo estava claro. Os 5 anciãos não eram ignorantes, estavam desesperados. Para impedir que Roger colaborasse com outros piratas ambiciosos, optaram por envenenar a fonte, mesmo que isso significasse elevá-lo ao poder. Era um tipo de elogio feito para matar. Os maiores piratas eram todos arrogantes e orgulhosos. Como os outros poderiam aceitar isso se o governo mundial concedesse repentinamente a Roger o título de rei dos piratas? É claro que isso por si só não impediria completamente Roger de angariar aliados. O governo, sem dúvida, implementaria mais medidas para eliminar essa possibilidade por completo. O que nenhum deles previu foi que pouco depois de conhecer a tripulação de Barba Branca, os próprios piratas de Roger se dissolveriam. O governo mundial havia exagerado na dose, entregando a coroa a Roger, expondo a importância de Logtail, apenas para que Roger abandonasse o jogo completamente. No fim das contas, não foi apenas dar tudo de graça? De certa forma, Roger e sua equipe mais uma vez fizeram o governo mundial de bobo. Orthorin já havia juntado todas as peças, mas guardou seus pensamentos para si. Que continuassem com seus planos. Quanto mais se movessem, mais chances ele teria de ascender na hierarquia e acumular fortuna. Quando a ligação com Mary Geoise terminou, Sengoku soltou um suspiro cansado. O ano mal começou e já não conseguimos respirar. Isso não é um bom presságio. Não é a pura verdade, disse Tsuru, balançando a cabeça com um olhar de impotência. Capítulo 78. Nos dias que se seguiram, o quartel-general dos fuzileiros navais mergulhou no caos com reuniões ininterruptas. Todos os oficiais com patente de contra-almirante ou superior lotados no quartel-general foram obrigados a comparecer. À medida que as reuniões se prolongavam, atualizações diárias sobre os piratas do Roger eram divulgadas para o mundo. A recompensa por Roger disparou para o valor inacreditável de 5.564.800.000 de belis. Quão absurdo era esse número? Uma comparação deixou isso claro. Mais de 20 anos depois, na época da Guerra de Marineford, a maior recompensa pertencia à Barba Branca, Edward Neugat, com 5.046.000.000 de belis. Agora, 2 décadas antes de atingir esse pico, a recompensa de Barba Branca era pouco mais de 2 bilhões. O de Roger era mais que o dobro. Ele havia se tornado um pirata em uma categoria própria. Mesmo Shiki, o antigo soberano dos piratas, só havia alcançado 2,6 bilhões de belis no seu auge. Naquele momento, nenhum outro pirata chegava perto do nível de Roger. Nem mesmo tripulações inteiras juntas conseguiam igualar sua recompensa. Esse era o preço do rei dos piratas. O absurdo da cifra deixou muitos dos grandes piratas furiosos. Que direito Roger tinha de afirmar isso? Só porque ele tinha encontrado Logtail? No mundo dos piratas, o respeito não era conquistado através de aventuras, mas sim através da força bruta, derrotando e esmagando rivais até que ninguém pudesse negar-lhe o trono. E não foram apenas os piratas que notaram. Com a recompensa por Roger aumentando vertiginosamente, redes de inteligência, caçadores de recompensas e mestres independentes voltaram seus olhos para ele. Encontrá-lo agora era a chave para a fortuna. O governo mundial estava pagando quantias altíssimas por pistas, e qualquer um que conseguisse capturar Roger faria história. Em uma ilha remota do Novo Mundo, os piratas do Roger e os piratas do Barba Branca estavam frente a frente. Debaixo de uma cerejeira em flor, Roger e Neugat estavam sentados juntos no chão. Você levou Oden embora e agora não quer devolvê-lo, disse Neugat com um traço de irritação. Roger sorriu, serviu uma tigela de saque para Neugat e respondeu. Ele disse que precisava voltar para Wano para resolver algumas coisas. Assim que terminar, ele se encontrará com você novamente. Claro que sei disso. Neugat lançou-lhe um olhar fulminante e acrescentou. Mas Kaido está entrincheirado em Wano agora. Isso me preocupa. Oden é forte o suficiente.
Com o que você está se preocupando? Disse Roger casualmente, acenando com a mão. Mudando de assunto, ele deu uma risadinha. Você viu os jornais ultimamente? Agora eu sou o rei dos piratas. Parece que você tocou num ponto sensível do governo mundial, disse Neugat calmamente, sem qualquer traço de ciúme. Logtail é realmente um lugar interessante. Quer saber o que eu descobri lá? Se quiser, eu conto. Disse Roger com uma gargalhada estrondosa. Nem um pouco interessado. Neugat acenou com a mão, dispensando-o. Talvez seu tesouro esteja escondido lá, mas eu cheguei ao meu fim muito antes de você. Essa é a minha resposta. Ele disse isso com um sorriso, os olhos voltados para sua tripulação à distância. Seus homens, sua família, estavam rindo e se divertindo juntos. Seja lá o que Roger estivesse perseguindo, Barba Branca já havia encontrado o que procurava naquele mar. Ele havia chegado ao seu destino. Roger seguiu seu olhar, sorriu e assentiu. É verdade. Você sempre esteve um passo à nossa frente. Gurararara. Neugat riu orgulhosamente, cheio de satisfação. Em seguida, ele franziu ligeiramente a testa. Pensando bem, seu nome sempre parece estranho nos jornais. Gold Roger. Não, ouro. O governo mundial quer apagar o D. Foi isso que aprendi com Logtail, disse Roger com um sorriso antes de acrescentar. Um dia, o povo de D vai virar este mundo de cabeça para baixo, Neugat. Mas então seus olhos se nublaram de arrependimento. É uma pena que eu não estarei lá para ver. Logtail. Chegamos lá cedo demais. D, hein? Neugat murmurou, um pensamento fugaz sobre Teas lhe passando pela cabeça. Será que aquele pirralho fazia parte da linhagem D? Mas ele balançou a cabeça rapidamente. Isso é um absurdo. Você realmente acha que só o seu tal D pode mudar o mundo? Eu não acredito nisso e jamais concordarei com uma afirmação tão absurda. Roger ficou paralisado por um instante e depois riu. Você tem razão. A ideia de que só o D poderia mudar o mundo era demasiadamente arrogante. O que você fará a seguir? Perguntou Neugat novamente. Nada, Roger balançou a cabeça. Você sabe como estou. Não me resta muito tempo. Meu sonho como pirata já se realizou. De agora em diante, só quero viver em paz o resto da minha vida. Depois deste drink com você, os piratas do Roger se dissolverão. Pretendo ir para o Mar do Sul. O Mar do Sul? Neugat franziu a testa. Se bem me lembro, você é do Mar do Leste, não é? Não quer passar seus últimos dias em sua terra natal? O mar é a minha casa. Não seja tão mente fechada, Neugat. Roger riu de coração, mas logo seu olhar suavizou. Vou para o Mar do Sul porque alguém está me esperando lá. Ao ver aquela ternura no rosto de Roger, Neugat fez uma careta. Amor? Que chato. Um cara como você não entenderia. Roger lançou-lhe um olhar fulminante, virou um grande gole de saquê e inclinou-se para frente curioso. Por falar nisso, ouvi dizer que você teve uma amante secreta na época do Rocks. Isso é verdade? Bobagem, exclamou Neugat visivelmente irritado. Vivo minha vida abertamente sem rodeios. Que absurdo é esse? Não sei quem foi o desgraçado que começou esse boato. Boato é? Roger coçou o queixo e vendo a seriedade no rosto de Neugat, acreditou nele. É claro que Neugat não havia lido os escritos de Rocks. Caso contrário, ele poderia ter percebido que a fonte do boato era o próprio Rocks. Uma suave brisa marítima passou, agitando pétalas de cerejeira soltas que caíram como chuva sobre Roger e Neugat. Uma flor caiu na tigela de saquê de Roger. Ele a encarou por um instante e então sorriu. Não posso perder mais tempo com você, Neugat. Já vai embora? Um traço de relutância brilhou nos olhos de Neugat, embora tenha desaparecido rapidamente. Ele sabia que provavelmente aquela seria a última vez que veria Roger, a última vez que beberiam juntos. Aquela despedida era para a vida toda. Eles nunca tinham sido camaradas, por vezes até inimigos, entrando em conflito repetidamente através dos mares. Contudo, naquele momento, Neugat não podia negar o peso da despedida. Talvez fosse respeito mútuo. Talvez em algum momento tivessem se tornado amigos. Sim, está na hora. Uma mulher linda e gentil certamente está no porto agora, olhando para o horizonte, esperando meu retorno. Eu a fiz esperar tempo demais. Preciso me apressar. Roger riu. Ele também sentiu o peso da despedida. Sabia que aquilo era para sempre, mas mesmo assim tinha que ir. Como pirata, ele não tinha arrependimentos. Agora, enfrentaria o fim como um homem comum. Roger ergueu sua tigela de saquê com a flor de cerejeira ainda flutuando dentro e a esvaziou de um só gole. Neugat ergueu silenciosamente sua própria tigela e fez o mesmo. Levantando-se, Roger sacudiu a poeira do casaco de capitão, sorriu e acenou. Adeus, Barba Branca. Neugat não se levantou. Ainda sentado, murmurou baixinho. Adeus. E assim, Roger foi embora. E assim, os piratas do Roger se desfizeram. Capítulo 79. Quartel-General da Marinha, Marineford. No quintal da casa de Zephyr Sensei, Ortoren estava ajudando a regar as flores e as plantas. Não muito longe dali, Zephyr Sensei, vestido com roupas simples e rústicas como um velho agricultor, lavrava a terra. Mestre e aprendiz trabalhavam lado a lado, ambos absortos em suas tarefas. Fizemos todos aqueles planos, só para os piratas do Roger acabarem se dissolvendo. Assim, todas aquelas reuniões foram em vão, riu Ortoren enquanto regava as plantas. Ninguém poderia ter previsto isso. Algo deve ter mudado, disse Zephyr com um suspiro enquanto plantava uma pequena muda. Já era difícil capturá-los. Agora que se dispersaram, será ainda mais difícil encontrá-los. Quanto ao que mudou, quem sabe? Ortoren balançou a cabeça enquanto enchia outro balde de água. Esqueça-os. Isso não tem nada a ver com você, disse Zephyr com um pequeno sorriso. E na verdade não aconteceu. Nenhuma das missões envolvendo Roger havia sido atribuída a Ortoren. Após uma breve risada, Zephyr perguntou. Ouvi dizer que você estará indo para o Mar do Sul em breve? Sim. Trata-se dos acadêmicos. Informações de inteligência sugerem que eles podem aparecer por lá, respondeu Ortoren. Confio na sua capacidade, e o Mar do Sul não é particularmente perigoso, mas você ainda precisa ter cuidado. Antes de agir, certifique-se de que não haja falhas no seu plano. Assuntos envolvendo acadêmicos não são fáceis de lidar, mas se você tiver sucesso, será uma grande conquista, disse Zephyr pacientemente. Entendido, respondeu Ortoren com um sorriso. Ele despejou a água sob uma árvore de chá florida e comentou. Esta árvore está crescendo lindamente.
O senhor deve cuidar muito bem dela, sensei. Zephyr olhou para a árvore, sua expressão escurecendo ligeiramente. Ele disse suavemente, Mickey tinha 2 anos quando a plantamos juntos. Eu esperava que ele crescesse forte e saudável, como esta árvore. Se isso não tivesse acontecido naquela época, ele estaria aqui me ajudando a regá-la agora. Ortorin ficou paralisado por um instante, seus próprios olhos tingidos de tristeza. Mickey era filho de Zephyr sensei, que havia falecido tragicamente. Ele já sabia disso há muito tempo, mas naquela época não era próximo de Zephyr, então não sentiu nada. Agora, ao ouvir essas palavras de seu professor, sentiu uma pontada de tristeza no peito. Desculpe, sensei, disse Ortorin com um traço de culpa na voz. Por que você está se desculpando? Isso não tem nada a ver com você. Eu já lidei com aqueles piratas, disse Zephyr suavemente, balançando a cabeça. Mas após uma breve pausa, seus olhos ainda carregavam uma sombra. Mas talvez. Ele não concluiu o raciocínio, e Ortorin não insistiu. Na verdade, toda a história envolvendo a família de Zephyr era repleta de estranhezas. Piratas atacando os aposentos da sede da marinha. Era um absurdo. Até Shiki havia caído lá, Neugat havia morrido naquela fortaleza. E mesmo assim um bando de piratas conseguiu se infiltrar e assassinar a família de Zephyr com precisão cirúrgica. Como isso não seria suspeito? Ninguém acreditava que não houvesse algo mais por trás disso. Contudo, após anos de investigação por Sengoku, Garp e outros, nada jamais fora descoberto. Essa estranheza persistia. Embora fosse difícil dizer em voz alta, Ortorin também suspeitava da participação do governo mundial. Zephyr sensei certamente compartilhava das mesmas dúvidas. Mas sem provas e temendo ser alvo de uma armação, opor-se abertamente ao governo só faria o jogo dos conspiradores. Talvez fosse por isso que desde então, Zephyr havia começado a se conter em seu serviço aos fuzileiros navais, não confiando totalmente no governo mundial, mas também não se rebelando abertamente, optando por um caminho intermediário. Ortorin pensou consigo mesmo, em silêncio, que quando a oportunidade surgisse, ajudaria Zephyr sensei a desvendar a verdade e a verificar se alguma pista concreta poderia ser encontrada. Em primeiro lugar, era uma forma de retribuir ao professor Zephyr por seus ensinamentos e cuidado. Em segundo lugar, se realmente houvesse algo suspeito sobre o governo mundial, isso poderia servir como uma desculpa perfeita para se separarem e, no momento certo, estabelecerem sua própria facção junto com o professor Zephyr. Sem querer se deter em um assunto tão pesado, os dois rapidamente mudaram de foco e começaram a conversar sobre outros assuntos relacionados aos fuzileiros navais. Como estão os novos recrutas deste ano? Perguntou Ortorin com um sorriso alegre. Zephyr sensei acenou com a mão. Eles não são ruins, mas não se comparam à sua turma. Eu diria que levará de 3 a 5 anos até vermos elites como vocês novamente. Ele fez uma pausa antes de continuar. Mas tudo bem. Eu esperava por isso. É assim que deve ser. Seria estranho se tivéssemos vários gênios como você, Gion e Tokikaki todos os anos. Mesmo ter um grupo inteiro de elites do nível de Momonga seria incomum. O motivo de continuarmos realizando mais sessões é para acumular experiência. Eventualmente, este campo de treinamento poderá ser formalmente estabelecido como uma academia militar. Acho que o almirante da frota apoia totalmente esse plano, concordou Ortorin com um aceno de cabeça. Zephyr sensei de fato havia acumulado muita experiência. Antes mesmo da fundação do acampamento, ele já coordenava um programa menor, treinando Sakazuki, Borsalino e Kuzan. Agora com Ortorin, Gion, Tokikaki, Momonga e outros talentos de elite sob sua tutela. Apenas mais 2 ou 3 sessões seriam suficientes para lançar as bases de uma academia da marinha adequada. A essa altura, o prestígio de Zephyr sensei dentro da marinha atingiria gradualmente seu auge, algo que só poderia beneficiar Ortorin também. Pouco tempo depois de ajudar o professor Zephyr com algumas coisas no pátio, Ortorin se despediu. O professor Zephyr não tentou impedi-lo, apenas lhe deu um tapinha no ombro e o acompanhou até a saída. Saindo da área residencial e retornando à Fortaleza da Justiça, Ortorin logo chegou ao escritório de Borsalino. Ele empurrou a porta e viu Borsalino empacotando seus pertences, claramente se preparando para se mudar. E de fato, ele estava. Daquele momento em diante, Borsalino ficaria baseado em Punk Hazard, supervisionando a formação do Corpo de Ciências Marinhas. A menos que algo importante acontecesse, ele ficaria lá por um bom tempo. Pela expressão de ansiosa expectativa em seu rosto, era óbvio que ele estava esperando a oportunidade de relaxar ali. Por que você está sorrindo assim? Provocou Ortorin ao entrar. Assim que eu sair do quartel-general, serei o chefe do Corpo de Ciências. Chega de ficar fazendo favores para os outros o dia todo. E com alguém tão capaz quanto você assumindo meu cargo sob o comando do almirante Sengoku, duvido que ele venha me sobrecarregar de trabalho. Minha vida vai ficar muito mais fácil. É claro que estou feliz, disse Borsalino abertamente, sem se preocupar em esconder sua natureza tranquila. Tis. Ortorin estalou a língua, lançando-lhe um olhar irritado antes de dizer, preciso que você verifique uma coisa para mim. Vá em frente, concordou Borsalino sem hesitar. Lembra quando estávamos naquela missão? Eu mencionei como o Dr. Vegapunka e sua equipe estavam trabalhando naquele projeto de design de vida, tecnologia de fator de linhagem, seja lá o que fosse. Disse Ortorin. Isso mesmo. Mas deixe-me ser claro. Não me peça para me envolver em nada perigoso, interrompeu Borsalino rapidamente. Não, não é isso. Você já sabe da minha condição. O que eu quero dizer é, quando tiver tempo, pergunte ao Dr. Vegapunka se a pesquisa dele pode resolver meu problema. Se ele conseguir, seria incrível, não é? Ortorin lançou-lhe um olhar. Não tem problema. Borsalino deu uma risadinha. Certo, vou perguntar a ele quando tiver oportunidade e ver se há alguma solução. Agradeço. Quando tiver tempo, convido você para jantar, disse Ortorin com um sorriso. Não espere por isso. Venha me ajudar a arrumar as malas primeiro, preciso chegar ao meu navio, disse Borsalino, prontamente convocando Ortorin para o trabalho braçal. Ortorin não recusou. Ele se adiantou, ajudando a empacotar os documentos em caixas enquanto brincava. Parece que você está com pressa para começar sua nova vida despreocupada. Os dois caíram na gargalhada enquanto trabalhavam, conversando descontraidamente até terminarem de empacotar. Logo depois, Ortorin se despediu de Borsalino, que partiu. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!